Um privilégio muito grande estar compartilhando a palavra nesse dia tão especial com vocês, amém? Para quem não me conhece, eu sou o pastor Leandro, amém? Sou pastor de jovens aqui da Videira do Garavelo. Se tem algum visitante aqui no nosso meio, eu quero te dizer que você é muito bem-vindo, aleluia! Pergunta para a pessoa do seu lado aí, você tem uma célula, meu irmão? Você já está participando de uma célula? Se não, fala para ela, eu tenho uma célula, você é meu convidado, aleluia! Glória a Deus, glória a Deus. Irmãos, quero compartilhar essa noite uma palavra poderosa com você. Com certeza a minha oração e o meu alvo nessa noite é que você saia daqui completamente transformado. Amém, irmãos? Por isso eu queria que onde você está, por um minuto, feche os seus olhos, abaixe a sua cabeça, coloque essa palavra diante do Senhor, coloque o seu coração diante do Senhor. Fala para Ele, Senhor, eu quero ouvir a sua voz nessa noite. Fala comigo. Espírito Santo de Deus, que seja o Senhor a falar, que seja o Senhor em cada palavra ministrada nessa noite. Eu abro meu coração para ouvir, para ser, ó Deus, nessa noite, tocado pelo Senhor. Espírito Santo de Deus, o Senhor tem liberdade para agir nesse lugar. Fala conosco, que essa noite seja uma noite memorável, onde ouvimos a sua voz e sairemos daqui transformados, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu quero falar nessa noite sobre a purificação do leproso. Eu não sei se você já leu em algum momento ali na Bíblia, no Velho Testamento, a respeito do leproso, mas existe uma grande diferença entre o leproso do Novo Testamento e o leproso do Velho Testamento. Para te contar a respeito disso, nós vamos fazer uma grande viagem aqui nessa noite. Amém, meus irmãos? Mas eu quero voltar para você nessa hora, ali no início, do ministério do Senhor Jesus. Quando ele estava ali dando as ordenanças a respeito do reino. Ele estava falando ali das coisas que serviriam para o reino futuro. Jesus então, depois de mostrar ali tudo isso, em Mateus 5, a Bíblia diz que a primeira coisa que ele faz ao sair daquele lugar é se encontrar com um leproso. Amém, irmãos? E para você entender quem que é o leproso aqui, essa noite, te confesso com você que eu fiquei até 4 horas da manhã, viajando nessa palavra, como Deus falou comigo, e procurando um vídeo, uma maneira para te mostrar a respeito dessa ilustração. E eu achei um vídeo, aleluia, espero que você entenda. Mas só para te deixar claro, se fosse nos dias de hoje, eu sou pastor aqui dessa igreja, tenho uma família, tenho filhos, tenho uma esposa, mas se hoje, irmãos, eu tivesse lepra, o que aconteceria? Em primeiro lugar, eu tinha que procurar o sacerdote dessa igreja. E ao procurar o sacerdote, eu já estaria me afastando da minha família, me afastando dos irmãos da congregação. E se o sacerdote confirmasse, é lepra, a partir daquele momento eu estava condenado. Eu não podia mais nem tocar nos meus filhos, nem abraçar minha esposa, nem mesmo ter contato com os irmãos da igreja. A partir de agora, eu deveria viver uma vida isolada. Eles viviam ali em grupos de leprosos. Era a única maneira deles terem relacionamento com alguém. Então ele já não tinha mais contato com os filhos, por 2 motivos. Um, porque era assim a lei de Deus no Velho Testamento. Então se ele viesse a ter contato com a multidão, ele era apedrejado. Quando um leproso, ele tinha que passar por alguém, ele tinha que vir gritando, leproso, 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 estou passando leproso, leproso, para que as pessoas se afastassem dele. E o segundo motivo é que ele não se encontrava com as pessoas, é porque ele as amava. E bem provável que se ele abraçasse os seus filhos ou a sua esposa, eles também pegariam lepra e teriam que viver a mesma vida desse leproso. Amém, irmãos? No Velho Testamento, a lepra, ela mostra uma maneira bem peculiar. Mas no Novo Testamento agora, com Cristo, com Jesus, o relacionamento muda totalmente. E eu quero mostrar para vocês nesse vídeo. Amém, irmãos? Esse vídeo foi o mais próximo que eu achei. E eu achei até muito interessante. Eu não sei se é o meu coração que está aberto para essa palavra. Mas abre o seu coração para essa palavra, amém, meus irmãos? Se der vontade de rir, você segura. Eu sei que não está perfeito, mas eu acredito que foi mais ou menos assim.
Jesus estava ali no monte, pregando para os seus discípulos, falando as ordenanças, falando da Bíblia, mas de repente, ele termina e vai ao encontro daquele leproso. Amém, irmãos? Vamos passar o vídeo? Pode passar. Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are those who mourn, for they shall be comforted. Blessed are the meek, for they shall inherit the earth. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they shall be filled. Blessed are the merciful, for they shall obtain mercy. Blessed are the pure in heart, for they shall see God. Blessed are the peacemakers, for they shall be called sons of God. No one can serve two masters, for either he will hate the one and love the other, or else he will be loyal to the one and despise the other. You cannot serve God and mammon. Therefore, I say to you, do not worry about your life, what you will eat or what you will drink, nor about your body, what you will put on. Is not life more than food, and the body more than clothing? Look at the birds of the air, for they neither sow, nor reap, nor gather into barns, yet your heavenly Father feeds them. Are you not of more value than they? Which of you by worrying can add 1 cubit to his stature? So why do you worry about clothing? Consider the lilies of the field, how they grow. They neither toil nor spin, and yet I say to you that even Solomon in all his glory was not arrayed like one of these. Now, if God so clothes the grass of the field, which today is, and tomorrow is thrown into the oven, will he not much more clothe you, O you of little faith? And the rain descended, the floods came, and the winds blew and beat on that house, and it did not fall, for it was founded on the rock. Lord, if you are willing, you can make me clean. I am willing. Be cleansed. Aleluia. Projeta para mim Mateus capítulo 8, versículo 1, que é o momento onde fala a respeito dessa passagem. E eu quero que você tenha uma percepção nessa noite, irmãos. Em primeiro lugar, sabe que a maior vontade de Deus é que nós saibamos o quanto Ele nos ama. Eu quero te dizer que de fato Deus te ama, meu irmão. Ele ama a todos.
Mas tem alguns filhos que agradam mais aos pais. Quem são esses? Aqueles que entendem que são amados pelos seus pais. Sabe, aqui em Mateus a Bíblia está dizendo: ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiam. E eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou, dizendo: Senhor, se queres, pode purificar-me. Primeiro lugar aqui, volta no versículo 2, a Bíblia diz que o leproso o adorou. É importante nós sabermos isso daqui, isso é uma verdade. Jesus era Deus, amém, irmãos? Tem muita gente que acha que Jesus não era Deus, mas era. Ele só recebeu adoração aqui porque ele era o próprio Deus, amém, irmãos? Se fosse um pastor qualquer, ele iria dizer: eu não me adoro, eu não sou Deus, calma lá. Mas Jesus era Deus, amém? Então esse leproso o adorou, e dizendo: Senhor, se quiseres, podes me purificar. Sabe que nesses 10 anos de liderança, posso te dizer que alguns anos como pastor, eu nunca vi alguém que duvidasse do poder de Deus. Sempre que eu estou nos encontros, que nós lidamos ali com aconselhamentos, é nítido que as pessoas sabem que Deus é poderoso. Quantos aqui creem que Deus é poderoso? Diga amém. Deus é poderoso. Mas a grande questão das pessoas é que elas não sabem se Deus quer operar o poder dele nelas. Esse leproso aqui, esse jovem leproso, sabia do poder de Jesus. Por isso que ele disse: se quiseres, tu podes me curar. Ele não tinha convicção do amor de Deus por ele, irmãos. O problema desse jovem aqui é que ele ainda não entendia o quanto Deus o amava. E essa dúvida que ele deixa aqui no ar, ela é encerrada quando Jesus responde. Jesus é firme. A resposta de Jesus não tem dúvida nenhuma. Olha só o que ele diz: e Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero, fica limpo. Deixa eu te dizer hoje, meu irmão, algo muito importante. Jesus quer operar um milagre na sua vida, amém? Seja na sua casa, seja nas suas finanças, seja talvez em alguma enfermidade sua que você está passando aqui hoje. Jesus quer, é da vontade dele. Quantos creem que ele tem poder? Diga amém. Mas quantos creem que ele quer operar na sua vida hoje? Diga amém. Por que o amém é mais fraco, meu Deus? Diga um amém mais forte. Jesus quer fazer. Aleluia. A grande dificuldade é essa. Por quê? Porque nós caímos no merecimento. Você sempre cai no bendito do merecimento. Será que eu posso? Será que eu mereço que Jesus me cura hoje? E sabe que, de fato, a lepra é uma doença que era uma consequência do pecado no Velho Testamento. Até aqui, irmãos, a única experiência que esse povo tinha era a experiência do Velho Testamento. Ninguém nunca havia visto um leproso ser curado. Na verdade, houve um homem só na Bíblia que foi curado no Velho Testamento. Se chamava Naamã. Mas ele não era judeu, não fazia parte do povo de Deus. Foi usado naquele momento ali para outra situação. Mas os homens de Deus, os judeus, os escolhidos por Deus, nenhum foi curado de lepra. E apesar da Bíblia mostrar, nós vamos estudar daqui a pouco, como lidar com a lepra no Velho Testamento, nunca houve nenhuma purificação de um leproso. Meu Deus, você sabe por que disso? Porque a lepra aponta para o pecado. Fala assim, a lepra fala do pecado. Então, uma vez que uma pessoa tinha lepra no Velho Testamento, você já podia testificar, esse camarada pecou. Dependendo do tipo da lepra, você sabia até qual que era o pecado dele. Nós vamos ver daqui a pouco os tipos de pecado e os tipos de lepras que eram gerados. Mas sabe de algo? Nenhum deles foram curados. Por que, pastor, que nenhum foi curado? Fala assim, porque a lei não tem poder para curar ninguém. Amém, meus irmãos? Não tinha poder. A lei, a velha aliança não tinha poder para curar nenhuma pessoa. Somente na graça, quando Jesus veio e morreu por nós, é que agora houve a cura de um leproso. Então, irmãos, algo que eu quero que você entenda hoje: Jesus é o sacerdote. Nenhuma vez, meu irmão, o sacerdote saía do meio da congregação para ir de encontro ao leproso. Então, pega aí. Se o leproso não podia entrar na igreja, se o leproso não podia nem visitar a família dele, como que ele iria então se encontrar com o sacerdote?
Ele não se encontrava. Somente o sacerdote é que tinha que ir atrás dele. Mas isso não acontecia. Porque o próprio sacerdote tinha medo da lepra. Todo mundo tinha medo. Então eles viviam em colônias, vagando, como mendigos, sem casa, sem rumo, sem propósito. Isso parece com alguém? Eu sei que você está acostumado a falar que nós somos justificados. Amém, irmãos? Nós somos, de fato. Aleluia. Fala assim: eu sou justiça de Deus em Cristo Jesus. Isso é uma verdade. Mas sabe que existe uma outra verdade que é importante nós lembrarmos de vez em quando? A verdade de Mateus. Mateus era um camarada que ele usava o seu testemunho para dar glória a Deus. Mateus falava assim que ele era um tipo de político corrupto. Mateus era um camarada, vamos supor que pensa aí agora, num político corrupto que chegou a ser preso. Eu não falo nome de ninguém não, irmãos, vigia. Eu não falei nome de ninguém, só falei para você imaginar. Esse era Mateus, publicano. Mas ele se apresentava todas as vezes que ia falar de Deus dessa maneira. Mateus, discípulo de Jesus, o publicano. Por que ele dizia isso? Para mostrar para as pessoas: um dia eu fui pecador, um dia eu fui ladrão, um dia eu fui um político corrupto, mas o sacerdote me encontrou. Amém, meus irmãos? Da mesma forma, esse leproso, nós éramos esses leprosos um dia. Irmãos, você tem noção de onde que você veio? Ou de onde que você estaria hoje, se o sacerdote não tivesse vindo ao seu encontro? Eu sei que muitas pessoas aqui sempre usam o termo: eu aceitei Jesus, eu fui naquele encontro com Deus aquele dia e tive um encontro com Deus. Mas deixa eu te falar qual que é a verdade. Jesus foi ao seu encontro, meu irmão. Você não era capaz nem de ir ao encontro dele, foi ele quem foi atrás de vocês. Foi ele quem foi lá e te convidou, e te convenceu, e te encheu do Espírito Santo. E hoje você está aqui desfrutando das maravilhas do Senhor. Oh, glória a Deus. Mas nós não merecíamos nada disso. Nós merecíamos viver como esses leprosos perdidos em colônias, vagando de um lado para o outro. Nós éramos sim como leprosos. Amém, meus irmãos? Mas a graça do Senhor Jesus nos alcançou. E Ele deseja, irmãos, o maior desejo de Jesus é que nós sejamos consistentes no seu amor. É que você não só entenda hoje, mas que você entenda amanhã, a semana inteira, o mês inteiro, o ano inteiro. Eu tenho algo comigo, que sempre o primeiro é de Deus. Amém, meus irmãos? Esse é o primeiro culto do ano aqui da Videira Garavela. Aleluia! Então eu quero te pedir, dê para Deus. Hoje é dia de você reafirmar algumas coisas no seu coração. Hoje é um dia profético. O primeiro é de Deus. Então se entrega totalmente nesse culto. Presta atenção nessa palavra, meu irmão, porque Deus quer falar com você. Amém? Então, sendo assim, irmãos, a maior verdade é que Ele nos ama. E Ele tem prazer, principalmente naqueles que entendem que são amados por Ele. A Bíblia continua, e Jesus estendendo a mão tocou-lhes dizendo: quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Disse-lhe então Jesus: olha, não digas a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e fazer a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho ao povo. Para por aí. Agora você imagina então esse camarada leproso chegando ali no sacerdote. Não só esse, mas diversas pessoas, para não falar centenas ou até mesmo milhares de leprosos foram curados naqueles dias. Imagina, irmãos, a loucura que foi. Aquele monte de leproso chegando diante do sacerdote e falando: eu fui curado, olha aqui. Porque o sacerdote tinha que examinar. E se ele testificasse: você foi curado, agora então ele tinha que fazer o ritual de purificação, que é o que nós vamos falar daqui a pouco. Amém, meus irmãos? Mas é muito interessante nós termos entendimento disso, né? Quando a lepra era curada, ele tinha que ir apresentar diante do sacerdote. Amém, meus irmãos? Então, o sacerdote, o leproso aqui, ele não tinha dúvida do poder de Jesus, mas ele tinha dúvida se Jesus queria. Mas eu quero te afirmar, Jesus quer
operar na sua vida hoje. Amém, meus irmãos? No Velho Testamento, então, um impuro, ele não podia tocar em outras pessoas, porque ele transmitia impureza. E nós vemos, então, somente 4 casos no Velho Testamento de lepra. E eu quero compartilhar com os irmãos hoje, para você ter um pouco mais de entendimento a respeito disso. Pode projetar para mim o PowerPoint? Eu projetei aqui só algumas figurinhas, para você estar acompanhando. O primeiro caso de lepra é a lepra na mão de Moisés. Aqui não era necessariamente um leproso, mas Moisés ele se deparou ali diante de Faraó, e a maneira de provar que ele era um homem de Deus, um enviado de Deus, foi enfiando a mão ali no meio das suas vestes, no peito, e retirando. E quando ele retirou, a sua mão estava leprosa. Mas o Senhor falou com Moisés novamente: Moisés, faz de novo, enfia sua mão dentro das vestes. Moisés assim fez, e quando ele tirou, estava curada. Amém, meus irmãos? A primeira lepra, então, é na mão de Moisés, e mostra a nossa realidade. Sem Deus nós somos esses leprosos. Sem o Senhor, meu irmão, você não tem valor nenhum. Só Ele foi capaz de te restaurar, de te sarar, de te curar, de te dar uma vida, de te dar um propósito. Oh Deus, eu fico olhando alguns irmãos tão jovens aqui. Eu me converti aos 18 anos de idade. E de 18 anos para cá, o Senhor fez tanta coisa, meu Deus. Eu não merecia a família que eu tenho, eu não merecia estar aqui hoje pregando, eu não merecia nada disso. Mas eu fico olhando alguns irmãos tão jovenzinhos, alguns de 12, 13, 14 anos. O que Deus não vai fazer com esse menino daqui 5, 10 anos? Meu Deus! Isso é poderoso, amém, meus irmãos? Mas você também, que já passou dos 50, não desanime, porque Deus tem grandes coisas para fazer na sua vida, amém, meus irmãos? Creia, Deus é bondoso, Deus tem um propósito, Deus tem uma aliança com você, e Ele quer que você seja abençoado, amém, irmãos? Hoje pela manhã eu ouvi um testemunho de um dos nossos pastores, que um dia ele estava indo para a Videira do Bueno, e quando ele estava ali no meio do caminho, ali no restaurante Ponto 14, não sei quantos conhecem, a moto dele acabou a gasolina. E sabe que quando a moto acabou a gasolina, ele pensou: o que eu faço? E veio um pensamento na cabeça dele. Ele pensou na época, há 12 anos atrás, a gasolina era bem mais barata, mas ele pensou: se eu tivesse R$2, não precisava nem de 5, se eu tivesse R$2 no meu bolso, seria o suficiente para mim abastecer a moto nesse posto, que a moto acabou do lado do posto, chegar até o prédio e depois ir para casa. E lá eu pegaria dinheiro com os meus pais e aí eu resolveria o problema. E ele conta então que ele foi na fé. E ele colocou a mão num bolso, retirou e nada. No outro e nada. No outro e nada. Ele não achou nem R$2, irmãos. E ele fala então que então é o jeito de eu começar a empurrar a moto. E ele estava ali com a sua motinha, com a Bíblia amarrada na traseira da moto, e começou a empurrar a moto. E ele pensando: se eu tivesse só R$2. Mas de repente, do outro lado da rua veio um bêbado. E o bêbado gritou: ô crente, vem cá. E ele falou: crente? Como você sabe que eu sou crente? Estou vendo a Bíblia aí na sua moto, vai. Você é crente. E ele: sou crente mesmo. Rapaz, crente não pode andar empurrando moto assim não. O bêbado falou para ele: irmãos, crente precisa ter gasolina na moto. E o bêbado falou: rapaz, se eu tivesse R$5 aqui agora eu te dava, porque crente não pode empurrar a moto. Mas enfiou a mão nos bolsos, e o que o bêbado achou? R$2. E ele falou: eu só tenho isso aqui, mas eu vou te dar, crente, vai lá. E ele fala que foi a quantidade exata para ele ir para o prédio e depois chegar em casa. Mas sabe, não é glória para Deus um crente andar empurrando motos, amém, meus irmãos? Os irmãos aí que andam no cheirinho, né? Tem alguns aí que tem essa fama. Não é da vontade de Deus que você ande empurrando moto, carro. Deus, Ele tem prosperidade para você, amém, meus irmãos? Sabe, você não nasceu para andar de qualquer maneira. Você não nasceu para andar como um leproso. E aqui, então, a Bíblia, ela fala, no Velho Testamento, a primeira menção foi Moisés. E a lepra na mão de Moisés representa o coração impuro do homem sem Deus. Sem Deus nós não somos nada.
Mas a partir do momento em que Deus entrou nas nossas vidas, irmãos, mudou toda a realidade, mudou toda a realidade, irmãos, mudou toda a realidade, mudou tudo, mudou o plano, mudou tudo, completamente. Aleluia, meus irmãos. O segundo caso na Bíblia, talvez foi um dos mais famosos, é o caso da lepra de Miriam. Houve até essa novelinha aí, né, que muitos irmãos assistiram, aleluia, é muito famoso por causa da novela. E Miriam ficou leprosa. Por que Miriam ficou leprosa? Por causa de rebeldia. A rebeldia, ela te isola da congregação, do povo de Deus. Então, esse é um caso mais famoso. Eu quero falar então do terceiro caso, que foi o caso, na verdade, não foi o caso de Naamã, mas foi o caso de Geazi. Sabe, a lepra de Geazi, ela veio por um motivo. Naamã, ele não fazia parte do povo de Deus. Ele era sírio, na verdade, um rei sírio, e ele ficou leproso. E ele foi até o líder de Geazi. Alguém lembra como era o nome desse líder? Cadê os seminaristas aí? Eliseu, eu ouvi ali, glória a Deus, o que é isso? Eliseu, então, era esse profeta, que era o líder de Geazi. E Geazi, irmãos, ele estava ali sempre nas proximidades. Naamã, então, chegou até ali, Geazi o trouxe, e ele queria ser curado. O rei tinha dinheiro, tinha um monte de servos ao seu redor o tempo inteiro, mas quando ele chegou até Eliseu, e ele falou ali da lepra, Eliseu não deu muita moral para ele, mas falou somente, vai até lá no rio e toma banho 7 vezes, pula no rio 7 vezes e assim você vai ser curado. Irmãos, Naamã ficou irado naquela hora. Esse profeta, quem que ele pensa que é? Nem me deu moral, nem falou comigo, eu não vou pular no rio coisa nenhuma. Mas sabe o que aconteceu? Os seus soldados vieram e falaram ali para ele, ô general, é o seguinte, ô rei, vai lá no rio, o que custa? Vai que você dá 7 pulinhos lá e você é curado dessa doença aí. E rapaz, eu vou lá então. Eu imagino ele lá testando, né? Dando um pulinho, dando 2, 3. Mas de repente ele foi curado, irmãos. E ao ser curado, tinha muito dinheiro, o que ele fez? Vou voltar lá e vou abençoar aquele camarada. E ele chegou até Eliseu e falou, Eliseu, eu quero te dar dinheiro, eu quero te dar riquezas, eu quero te abençoar. Mas sabe o que Eliseu fez? Eu não quero nada que é seu. Eu não trabalho para receber dinheiro de ninguém. Eu trabalho para Deus, e é Deus quem vai me recompensar. O camarada era homem de Deus, era ou não era? Era. Mas Geazi estava lá, escutando. E ele escutou, e assim que o rei foi embora, sabe o que ele fez? Foi atrás do rei, irmãos. E ele falou, rei, você desculpa. O meu mestre, Eliseu, ele estava com alguns problemas lá, ele não deu muita moral. Mas deixa eu te falar, nós vamos receber a riqueza. Dá para mim. E ele recebeu a riqueza então, meu irmão. Quando ele chegou em casa, ali, sei lá, na congregação, Eliseu vai e fala para ele, onde você estava? Ele, não, fui por ali e tal, inventou uma desculpa, mas Eliseu fala para ele, não, eu estava com você em espírito, e eu vi o que você fez. Porque você fez isso, a partir de agora, a lepra de Naamã vai estar sobre você. Então o terceiro caso de lepra aqui fala de ganância, amém, meus irmãos? Que foi o caso de Geazi. Próximo caso, vamos lá. O outro caso foi a lepra na testa do rei Uzias. Olha, naquele tempo, irmãos, existia uma autoridade que era dada para os reis e uma autoridade que era dada para o sacerdote. Existiam somente 3 pessoas naquela época que eram ungidas e tinham poder sobrenatural para agir nas situações. Quem eram? Reis, sacerdotes e profetas. Vamos falar junto para você decorar? Quem eram aqueles que tinham poderes espirituais naquela época? 1, 2, 3 e... reis, sacerdotes e profetas. Amém? Mas o rei e o sacerdote era aquele que recebia essa unção. E o rei Uzias, aqui, irmãos, ele já tinha poder. Mas sabe de algo? Ele não se conteve. Então o que ele fez? Eu quero provar para vocês que eu também posso ser sacerdote. E eu vou entrar aí dentro e vou ligar o incenso, vou fazer o holocausto, aquilo que é papel do sacerdote. Quando ele entrou, irmão, sabe o que aconteceu? Lepra na testa. A lepra iniciou. Antes disso, na verdade, os próprios sacerdotes tentaram impedir ele.
Fala, calma aí, rei, não vai não, que isso aí vai dar problema para o senhor. Mas o rei falou, não, eu posso. Além de rei, eu posso ser sacerdote. E ele entrou, ligou o incenso, começou o holocausto. Mas houve lepra na testa. Então essa lepra na testa aqui significava soberba. Amém, meus irmãos? Quantos estão comigo nessa noite? Posso ouvir um amém? Esse posso ouvir um amém, vocês sabem quem que é, né? Eu sou discípulo agora, eu tenho que falar igual ele. Amém? Posso ouvir um amém, irmãos? Aleluia. Glória a Deus. Então vamos lá. Irmãos, esses são os únicos casos no Velho Testamento de lepra. Não houve curas, apesar de mostrar aqui a purificação, que nós vamos ver agorinha, não houve nenhum caso de cura na Velha Aliança. A lei não tem poder de curar ou purificar ninguém. Naamã não era judeu, ele era um rei, foi curado, mas não fazia parte do povo de Deus. Amém? Levítico 13, capítulo 13, versículo 1. A Bíblia ela fala alguns tipos de lepra, que eu quero discorrer aqui com os irmãos. Bem rapidinho. Olha o que a Bíblia diz. Disse o Senhor a Moisés e a Arão: o homem que tiver na sua pele inchação, ou pústula, ou mancha lustrosa, e isto nela se tornar como praga de lepra, será levado a Arão sacerdote, ou a um de seus filhos sacerdotes. Aqui ele já dá alguns tipos de lepra. O primeiro, inchaço. O que significa um inchaço? O inchaço, irmãos, é quando há uma pele maior que está se destacando. O inchaço, então, ele aponta para a lepra da soberba. É essa protuberância, né? É algo que se destaca do resto. É aquele irmãozinho que quer chamar atenção, que ele quer fazer antes da hora, antes de Deus levantá-lo. Então, esse tipo de lepra aqui falava de arrogância. Amém, meus irmãos? Ou pústula. O que era esse tipo de lepra? Aqui fala daquela ferida com pus. Essa lepra, quando dava nas pessoas, era algo relacionado a uma ferida nojenta, asquerosa. Refere-se à sensualidade, ao pecado sexual. Então, nesse tempo, quando você via uma lepra com pus, essa pessoa, ela tinha cometido um pecado sexual. Algo que era vergonhoso para a congregação. Amém, meus irmãos? Próximo, a lustrosa. Fala de um brilho falso. Fala de uma hipocrisia. De você muitas vezes mentir para tentar tirar proveito. Mentir relatórios para tentar enganar a igreja, enganar os irmãos. Então, fala de um crescimento falso, hipócrita. Depois, a Bíblia ela continua dizendo, versículo 3, o sacerdote lhe examinará a praga na pele, se o pelo na praga se tornou branco, e a praga parecer mais profunda do que a pele da sua carne, é praga de lepra. O sacerdote o examinará e o declarará imundo. Então aqui aparece mais dois, volta lá no versículo 3. Primeiro, o pelo da praga se tornou branco. Aqui, quando o pelo se torna branco, irmãos, fala de uma velhice. Mas não uma velhice de experiência. Fala da velhice de fraqueza. Alguém que se tornou fraco no mundo espiritual. Que com o tempo, ele acabou enjoando das coisas de Deus. Ah, mais um encontro. Já viu gente velha assim? Ah, mais uma palavra. Ah, não aguento mais. E se torna alguém que murmura demais. Então, esse pelo branco aqui fala dessa fraqueza espiritual. Fala de um envelhecimento sem prazer, sem renovo, sem vida de Deus. Próximo, a Bíblia fala aqui também da mais funda que a pele. Quando a pele afundava, então estava falando de um pecado oculto. Uma pessoa que tinha a pele funda, então falava de um pecado oculto. Alguém que não confessou, alguém que não alcançou arrependimento. Vamos lá para o versículo 10. No versículo 10, a Bíblia fala de outro tipo. Olha só, se há inchação branca na pele, essa nós já falamos, a qual tornou o pelo branco, e houver carne viva na inchação, é lepra inveterada na pele. O que é isso aqui, irmãos? Esse termo inveterada, né, eu fiquei sabendo hoje que era um termo usado antigamente pelos nossos avós, para aqueles bêbados que viviam na bebedice e não dava conta. Alguém já ouviu esse termo? Um bêbado inveterado. Alguém aqui já ouviu? Então vocês são todos jovens demais, porque eu também nunca ouvi, mas os mais antigos que falavam. O que significava esse pecado? Era um pecado rotineiro,
alguém que já caía nesse pecado sempre, que não tinha ali, né, mais disposição para lutar contra ele. Então se tornou algo habitual, fazia parte da agenda dessa pessoa. Então era um pecado repetido, um erro contínuo. Amém, meus irmãos? Estão me entendendo? Diga amém. Vamos chegar na parte boa. Eu sei que é meio chato falar de úlceras, de lepra, mas vamos lá, amém, irmãos? Versículo 18, a Bíblia fala da úlcera. Era uma ferida. O que significava a úlcera? Olha só, quando sarar a carne em cuja a pele houver uma úlcera, e no lugar da úlcera aparecer uma inchação branca ou mancha lustrosa, branca que tira vermelho, mostrar-se-á ao sacerdote. A úlcera, irmãos, ela fala de um irmão que se sente vítima. Fala de um vitimismo. Na verdade, estão cheios de justiça, magoados, feridos. Isso é resultado de lepra. Você já viu irmãozinhos assim no nosso meio? Ah, o meu líder falhou comigo, então eu vou sair da igreja por causa disso. Ah, meu pastor não me cumprimentou no corredor, ele foi muito grosso comigo. Isso fala de vitimismo. Era um tipo de lepra, amém, meus irmãos? Sabe, você precisa viver a vida simples do Evangelho. Se você até mesmo foi injustiçado em algum momento, creia que Deus é poderoso, amém, meus irmãos? E Ele é quem te justifica, Ele é quem é por você, Ele é quem está com você, meu irmão. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ainda que eu venha a ser injustiçado em algum momento, Deus, Ele há de me recompensar, amém? Glória a Deus. Versículo 24, queimadura de fogo, vira carne viva. Aqui é quando algum irmão, essa queimadura de fogo, ela fala de um irmão que se irrita ao ser exortado. Existe também um dito popular aí de queimar o sabuco. Quem já ouviu esse? Não, esse não é possível. Alguém aqui já ouviu. Levanta a mão mais. Aê, queimar o sabuco, já ouvi. Queimar o sabuco é quando a pessoa estava irada. Queimou o sabuco, ficou grilada. Então, esse tipo de lepra era para aquele tipo de irmão que não aguentava a exortação. Em algum momento ele foi exortado e ele se irou ao ponto de chutar o pau da barraca. Hoje eu estou cheio de sermão, amém? Cheio de gírias populares. No versículo 29, fala da lepra na cabeça ou na barba. Olha só, versículo 29. Quando o homem ou a mulher tiver praga na cabeça ou na barba, o sacerdote examinará a praga. Se ela parece mais funda do que a pele e o pelo amarelo fino nela houver, o sacerdote o declarará imundo. É lepra da cabeça ou da barba. Todas as vezes, irmãos, presta atenção aqui, que a Bíblia fala de lepra na cabeça, o couro cabeludo, no Velho Testamento, ele simboliza submissão. Então esse tipo de lepra era para aqueles irmãos insubmissos, que em algum momento ele não sujeitou às autoridades impostas por Deus. Então a lepra na cabeça fala de insubmissão, mas e na barba? A barba, ela fala de honra. O homem no Velho Testamento, ele precisava ter barba. Glória a Deus que eu estou na nova aliança, amém, irmãos? Que se eu tivesse naquela época, meu bigodinho ia ser desonra, amém? Fredão ia ser um cara fera naquela época, mas eu não. Até tentei esses dias, mas ficou feio, vou te contar, viu? Mas então, a barba, irmãos, aqui também, ela tinha lepra, ela ficava branquiçada. E essa lepra falava de desonra. Era quando alguém queria ter honra e não merecia. Era alguém que queria ser honrado, mas ele não recebia a devida honra. Talvez até um líder, ou um pastor no nosso meio, me respeite que eu sou pastor. Isso era exigir honra. Me respeite que eu sou líder lá da igreja videira, não é assim? Teve uns discípulos meus há um tempo atrás, que eles se perderam no meio do mato. Ficaram perdidos durante o dia todo. E eu desesperado, liguei até para o bombeiro, para a polícia. Achei que eles tinham morrido. E quando eles foram entrar ali na casa de um fazendeiro, o fazendeiro saiu com a arma para cima dele. Sabe o que eles falaram? Não mata não, que eu sou líder da videira, moço, pelo amor de Deus. Você acha que adiantou alguma coisa? Não adiantou nada. Se não fosse a graça de Deus, eles tinham tudo entrado no fogo ali, amém? Mas Deus ajudou eles ali. Então, irmãos, não é a sua imposição
da sua posição que vai fazer com que haja algum efeito. Se você precisar exigir honra em algum lugar, já mostra que você não tem honra. Se você precisa exigir honra na sua casa, mostra que você não tem autoridade na sua casa. Se você precisa exigir honra na sua célula, mostra que você não tem autoridade nessa célula. Amém, meus irmãos? A honra não é exigida, ela é conquistada. Amém? Glória a Deus por isso, irmãos. Vamos avançar? A lepra só está ficando mais estranha, né? Mas no versículo 47, ela ainda fica mais estranha ainda. Olha só. Quando também em alguma veste houver praga de lepra, veste de lã ou de linho, então, seja na urdidura, seja na trama, de linho ou de lã, em pele ou em qualquer obra de pele. Vamos parar por aqui. Eu só quero te mostrar que a lepra também pegava na roupa. E o que significa a lepra na roupa? As roupas, irmãos, a primeira menção que nós temos de roupa na Bíblia é lá no jardim do Éden, quando Adão ele tinha provocado o erro de comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, e o que ele decidiu fazer depois de ficar com vergonha? Produzir roupas da figueira. Amém, meus irmãos? Fala de obras humanas, de todas as vezes que nós decidimos fazer algo em nós. Nada, irmãos, aqui começa em nós, tudo começa em Deus. Você agora vive uma vida espiritual. A partir do momento em que você aceitou o Senhor Jesus, que você foi encontrado por esse sacerdote, você precisa entender, tudo é espiritual. A porta aberta é Ele, a porta fechada também. Amém, meus irmãos? Mas não olhe para as coisas de maneira natural. Ah, fiquei desempregado. Não veja isso como algo espiritual. Se essa porta se fechou, é Deus preparando algo melhor para mim. Amém, meus irmãos? Então esse tipo de lepra era daqueles irmãos que viam o homem em tudo. Já viu irmãos que são assim? Nós tivemos muitas mudanças no ano passado. Muitas. Até mesmo na minha família, te confesso. Mas se eu não entendo que é Deus mexendo, que é Deus movendo aqui no Garavelo, meu irmão, você vai acabar saindo da igreja, assim como alguns fizeram. Infelizmente, viram a mão do homem, onde Deus estava agindo. Eu tenho convicção, irmãos, que foi Deus quem fez em todas as coisas. É Deus agindo, é Deus movendo. Alguns aqui hoje estão andando com outro pastor. Às vezes está difícil a adaptação. Mas eu quero te falar algo. Deus é quem move. Amém, meus irmãos? Talvez a embalagem aí agora não é o que te agrada. Alguns vieram andar comigo. Talvez você queria um pastor mais barbudo, como o Fred ali. Amém? Mas eu quero te dizer que o que está aqui dentro é o que você precisa. Amém, meus irmãos? Talvez você está andando com o pastor Rafael. Muitos foram andar com ele. E você fica aí, mas meu antigo pastor era assim. Não, meu irmão, entenda que ele tem tudo o que você precisa. Posso ouvir um amém? Sabe, irmãos, Deus é quem te coloca no lugar certo, na hora certa. Você vai experimentar do favor de Deus quando você vê Deus agindo em cada situação. Então a lepra na roupa fala disso, de uma pessoa que não via Deus, de uma pessoa que fica vendo o homem em cada circunstância, em cada situação. Em Levítico 14:33, vamos lá, mais à frente. Agora a lepra foi para um lugar mais estranho ainda. Vamos ler do versículo 33 ao 45. Quero te pedir para prestar muita atenção, que isso aqui é muito importante. Olha só. Disse mais o Senhor a Moisés e a Arão: quando entrardes na terra de Canaã, que vos darei por possessão, e eu enviar a praga da lepra a alguma casa da terra da vossa possessão, o dono da casa fará saber ao sacerdote, dizendo: parece-me que há como que praga em minha casa. O sacerdote ordenará que despejem a casa antes que venha para examinar a praga, para que não seja contaminado tudo o que está na casa. Depois virá o sacerdote para examinar a casa, e examinará a praga. Se nas paredes da casa há manchas esverdinhadas ou avermelhadas, e parecem mais fundas que a parede, então o sacerdote sairá da casa e a cerrará por 7 dias. Ao 7º dia, voltará o sacerdote e examinará. Se vir que a praga se estendeu nas paredes da casa, ele ordenará que arranquem as pedras em que estiver a praga
e que as lancem fora da cidade num lugar imundo. Vamos parar por aqui no 40. Nós vamos continuar daqui a pouco. A lepra agora, ela entrava na casa. Que negócio diferente, né, irmãos? Mas a lepra podia ficar até mesmo na casa. Quando a lepra entrava na casa, está falando de quê? Está falando da igreja, da célula, de um discipulado. Hoje em dia, às vezes acontece. Eu já tive como pastor que fecha a célula, sabia disso? Eu já tive que intervir em discipulados, mover, tirar, arrancar. Por quê? Porque havia lepra naquele lugar. Quando há lepra, há contaminação. Então, a casa aqui, ela aponta para a igreja, para a célula, para a congregação do Senhor. Quando há lepra na célula ali, meus irmãos, o pastor ele precisa vir intervir. Aqui nesse último versículo, a Bíblia está falando que lancem fora das... Olha, ele ordenará que arranquem as pedras em que estiver a praga. Em Pedro, 1 Pedro, se não me engano, capítulo 2, a Bíblia fala que nós somos como pedras vivas. Amém, meus irmãos? Nós somos as pedras. E infelizmente, às vezes nós precisamos mover as pedras. Arrancar a pedra da célula, da casa. Para quê? Para que ela seja descontaminada. Estão me entendendo, irmãos? É diferente mesmo. Pastor, cadê a graça na palavra de hoje, meu Deus? Hoje que o senhor vem pregar não tem graça. Agora nós vamos chegar lá. Eu só quero te fazer um quadro do que era a lepra. Do que simbolizava a lepra no Velho Testamento. E aqui dá para nós fazermos, né, um espelho no Novo Testamento do que é isso. Nos próximos versículos, olha só, 41. E fará raspar a casa por dentro, ao redor, e o pó que houverem raspado lançarão fora da cidade num lugar imundo. Depois tomarão outras pedras e as porão no lugar das primeiras. Tomar-se-á outra argamassa e se rebocará a casa. Se a praga tornar a brotar na casa, depois de arrancadas as pedras, raspada a casa de novo e rebocada, então o sacerdote entrará e examinará. Se a praga se tiver estendido na casa, há nela lepra maligna, está imunda. O que ele deveria então fazer? Olha no versículo 45. Derribar-se-á, portanto, a casa, as pedras e a sua madeira, como também todo o reboco da casa. E se levantará tudo para fora da cidade a um lugar imundo. Infelizmente, às vezes tem pedras que são tão contaminadas que não conseguem mais fazer parte do nosso meio. Essas pedras precisam ser arrancadas, precisam ser retiradas e tiradas do meio da igreja. Amém, meus irmãos? São irmãos que às vezes vêm para desanimar, para desencorajar, para minar as forças. Sabe, não seja um desses irmãos. A Bíblia fala que é melhor você amarrar uma pedra no seu pescoço e se jogar ao mar, do que você fazer um dos pequeninos do Senhor tropeçar. Amém, meus irmãos? Mas infelizmente, às vezes nós temos irmãos que não tem como. A lepra entrou na casa, entrou naquela célula, naquele discipulado, e não tem como ser arrancada. Mas sabe de algo? Graças a Deus estamos na nova aliança. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Sabe que no Velho Testamento, as pessoas tinham medo de tocar em um leproso e serem contaminadas. Já viram crentes assim? Eu já ouvi histórias de crentes que não cortam cabelo se o barbeiro não for crente. Já ouviram isso? Já ouviram história assim? Por quê, pastor? Porque se o barbeiro não for crente, vai passar os demônios para a cabeça do crente ali. Já ouvi isso. Mas deixa eu te falar algo hoje. Uma vez que o barbeiro te tocar e você for cheio do fogo do Espírito Santo, sabe o que vai acontecer? Ele vai ser cheio do fogo do Espírito. Amém, meus irmãos? É isso que vai acontecer. Sabe, uma vez agora que você for tocado pelo Senhor, meu irmão, que essa pessoa for tocada, ela vai sentir a graça do Senhor na sua vida. Sabe, o Senhor, ele, ali em Levítico 14, versículo 1, não converse, por favor. Essa é uma parte muito importante. Versículo 14, 1, a Bíblia ela fala a maneira com que era feita a purificação. Disse o Senhor a Moisés: esta será a lei do leproso, no dia da sua purificação. Será levado ao sacerdote, este sairá fora do arraial e o examinará. Se a praga da lepra do leproso está curada, então o sacerdote ordenará que se tomem para aquele que se houver de purificar 2 aves vivas e limpas. Presta atenção aqui, irmãos.
olha só, nunca houve essa purificação no Velho Testamento. Está escrito aqui? Tá, pastor, está escrito. Mas nunca houve nenhum caso em que isso aqui foi feito. Por quê? Não houve casos de crentes serem purificados. Mas se houvesse, o que deveria ser feito? 2 aves vivas limpas, e pau de cedro, e estofo carmesim, e isopo. Mandará também o sacerdote que se molhe uma ave no vaso de barro, sobre as águas correntes. Tomará a ave viva e o pau de cedro, e o estofo carmesim, e o isopo, e os molhará no sangue da ave que foi imolada sobre as águas correntes. E sobre aquele que há de purificar-se da lepra, aspergirá 7 vezes, então o declarará limpo, e soltará a ave viva para o campo aberto. Irmãos, o leproso era trazido ao sacerdote. E o que era feito com ele aqui então? Em primeiro lugar, ele iria, irmãos, passar por esse ritual. Era pego o pau de cedro, que aqui simboliza o madeiro da cruz do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Esse pau, então, era usado para sacrificar essas 2 pombas. Uma pomba era morta. O sangue era aspergido dentro de um vaso. E esse vaso agora, irmãos, estava cheio de sangue, era molhado uma das aves. Todas as vezes que a Bíblia fala de ave, ela está falando de algo que veio do céu. Amém, meus irmãos? A ave sacrificada aqui, que veio do céu, ela aponta para quem? Cristo. Cristo deixou a sua glória. Ele veio do céu ao nosso encontro, morreu no nosso lugar, e agora ele derramou o seu sangue. A segunda ave, ela era molhada dentro desse sangue e depois era solta, que também aponta para Cristo, mas na sua ressurreição. Amém, meus irmãos? A Bíblia continua então aqui dizendo, ela fala a respeito do estofo carmesim, que era um tecido vermelho que aponta para o sangue. O isopo era uma planta que parecia mais uma esponja pequena. E essa esponja pequena, ela fala da nossa fé. Ainda que seja pequena, ela é suficiente para molhar no sangue e curar o leproso. Amém, meus irmãos? Glória a Deus por isso. Por 7 vezes era aplicada sobre o leproso. 7 fala de completude. Todas as vezes que você vê na Bíblia o número 7 fala de um número completo. Então ele era totalmente curado. Amém, meus irmãos? Mas no versículo 14, olha o que a Bíblia continua dizendo. O sacerdote tomará do sangue da oferta pela culpa e o porá sobre a ponta da orelha direita daquele que tem de purificar-se, e sobre o polegar da sua mão direita e sobre o polegar do seu pé direito. Presta atenção. Meu Deus, que negócio estranho. Mas Deus estava aqui fazendo algo. Quando ele derramava o sangue sobre a orelha direita, o que ele fazia? Ele estava purificando os ouvidos. Agora o leproso, ele podia ouvir a palavra do Senhor. Quando você escuta, você me entende? Nós estamos falando da palavra de vida. Não tem como você escutar, meu irmão, com ouvidos naturais. Somente ouvidos que o sangue foi aspergido é que entende o que nós estamos falando nessa noite. A Bíblia fala que também o sangue era colocado no polegar. O polegar, ele fala de força. Naquele tempo, todas as vezes que um soldado ia para a guerra, se ele era capturado pelo inimigo, sabe o que faziam com ele? Arrancavam o polegar da mão e o polegar do dedão do pé, o dedão do pé. Por quê? Porque o polegar da mão fala de força. Era impossível ele carregar uma espada sem o polegar. Como carregar sem o polegar? Imagina aí agora. Não tem como. Ele perdia então a força, era um soldado inútil. Mas agora então que o polegar dele é aspergido o sangue de Jesus, meu irmão, fala que ele tem força para viver a vida do Evangelho. Amém? Você que hoje talvez está fraco, que está cansado, eu quero te dizer que o sangue está sendo aspergido sobre o seu polegar. Amém, irmãos? E a sua força está sendo renovada. Da mesma forma, no dedão do pé, fala de você ter um novo caminho no Senhor. Mas a Bíblia não para por aqui, e ela continua dizendo, do restante do azeite que está na mão, o sacerdote porá agora sobre a ponta da orelha direita daquele que tem de purificar-se, e sobre o polegar da sua mão direita, e sobre o polegar do seu pé direito, em cima do sangue da oferta pela culpa. O restante do azeite que está na mão do sacerdote, pô-lo-á sobre a cabeça daquele que tem de purificar-se. Assim,
o sacerdote fará expiação por ele perante o Senhor. Presta atenção. Depois de colocar o sangue na orelha, o sangue no dedão, no polegar da mão e agora no polegar do pé, a Bíblia fala que era colocado também o azeite. O azeite aqui fala de unção, fala de poder. Nós sabemos que o Espírito Santo não movia dentro das pessoas na velha aliança. Amém, meus irmãos? Mas a Bíblia fala que aqui então existe uma confirmação do Espírito. Eu estou confirmando que os ouvidos deles agora estão abertos para ouvir a palavra, a sabedoria dos céus. A força dele é renovada e eu estou dando um novo caminho para esse leproso. Amém, meus irmãos? Os leprosos eram as pessoas mais rejeitadas do Velho Testamento. Mas por fim, a Bíblia fala que o azeite, o óleo então que sobrava, era derramado sobre a cabeça do leproso. Isso aqui você não vê acontecendo em outro lugar, a não ser na vida do profeta, na vida do rei e na vida do sacerdote. Só esses três recebiam a influência divina para ter poder naquele tempo. Amém, meus irmãos? Então, o óleo era derramado sim sobre a cabeça de Davi, que foi um rei, na vida de Samuel, que foi um profeta. E Samuel foi tremendamente usado por Deus. Quantos testificam que parecia que Samuel estava até vivendo a nova aliança? Amém, meus irmãos? Mas não, era por causa do óleo que era derramado sobre a sua cabeça. Mas sabe de algo? Esse mesmo óleo agora era derramado sobre a cabeça do leproso. Uau! O leproso que não tinha poder nenhum, que era rejeitado. Agora, meu irmão, ele recebe a unção que somente os sacerdotes, os reis e os profetas tinham. É isso que aconteceu com você. Sabe, quando a graça de Deus ela te alcança, meu irmão, a sua fraqueza se torna a força onde Deus vai usar. Talvez, meu irmão, você tenha alguma fraqueza hoje. Para avaliar. Foi isso que aconteceu com esse leproso. A fraqueza dele era a lepra. Ele não podia nem ter contato com a sua família, com a congregação, com a igreja. Mas sabe que foi na sua fraqueza que Deus tirou forças. E agora ele pôde então viver um ministério. Eu me lembro de um tempo na minha vida. Eu liderei durante muitos anos. Para ser mais exato, durante 5 anos. É muito tempo para um líder de célula. Muitos aí se tornam discipuladores com 1 ano, 2 anos. Mas sabe de algo? Eu tive muitos problemas. Problemas de inferioridade. Eu fui para o exército e durante um tempo eu passei alguns medos, sustos, que eu passei a ter medo de autoridade. Todas as vezes que eu vi uma autoridade ou que eu tinha que falar em público, me dava uma crise de gagueira. E eu gaguejava. Gaguejava. Não saía. Mas eu me lembro de um dia em que o pastor Marcos Nogueira me chamou na sala dele e ele falou: você vai agora liderar uma célula, Leandro. E eu travei, como era de praxe, falei para ele: senhor, tem certeza, pastor? E ele falou: eu tenho. Você vai para aquela célula, aquele líder foi removido e você vai continuar a obra que lá estava. Eu me lembro que aquela célula tinha 22 pessoas, mas todos se desviaram. Eu fiquei sozinho. Eu lembro de um dia em que eu fiquei sozinho e eu sentei na escada daquele prédio e eu comecei a chorar. E o diabo falava na minha cabeça: você tem certeza que você quer ser pastor? Você não sabe nem falar. E eu cheio de acusações no meu ouvido não estava lavado pelo sangue e pelo óleo. Mas de repente eu ouvi uma voz, a voz do Espírito que dizia: eu estou aqui. E eu me lembro que aquela célula aconteceu sozinho naquela escada. Eu tinha feito lanche, eu tinha levado um som, eu que fazia tudo, eu não tinha lido em treinamento. Então eu fiz o louvor, preguei a palavra, fiz o lanche, orei, comi.
Talvez o lanche mais ruim que eu já comi em célula até hoje. Era uma pizza misturada com lágrimas. Eu lembro daquele gosto. Mas eu posso te afirmar que foi o lanche mais importante do meu ministério. Ali eu entendi que é na minha fraqueza que Deus opera. Amém, meus irmãos? Eu fui curado da gagueira. E hoje eu estou aqui pregando para você. Qual é o seu ponto fraco hoje? O que você tem sofrido talvez? Talvez o ano virou, meu irmão, e você está com problemas ainda nas finanças, no caráter. Você não tem que esconder isso de ninguém. Você precisa mostrar. Eu tenho problema nessa área, mas eu sei que Deus vai agir. Eu sei que Deus vai fazer algo. Porque como aquele leproso eu sou escolhido, e o sacerdote vai sair de dentro da congregação, ele vai me encontrar, e quando ele me tocar, eu sei que eu serei curado. Sabe que hoje é um dia de ceia, é um dia onde nós vamos tomar do sangue e beber do corpo de Cristo. Eu sei que é muito difícil você materializar isso, era difícil até mesmo para os judeus. Eu fico imaginando Jesus dizendo isso para os judeus. Para o judeu era impossível ele beber sangue, fazia parte da cultura dele, era pecado. Mas Jesus disse a ele: esse é o meu sangue, você precisa beber. Eu quero te dizer, meu irmão, que ao tomar desse sangue, ao comer deste pão, você é renovado. Faça o teste hoje. Eu quero que você ceie, mas faça o teste. Ao ceiar, eu quero que você fale: Senhor, eu estou tomando força. Hoje eu estou sendo renovado. Essa noite não vai ser uma noite comum, essa semana não vai ser uma semana comum, porque eu me alimentei do Senhor nessa noite. Amém, meus irmãos? Eu queria que, se tem algum leproso aqui nessa noite que foi tocado pelo poder do Senhor Jesus, fique de pé nessa hora. Nós vamos cantar essa canção, equipe de louvor, rapidamente. Pode ser só o refrão, nosso tempo está bem curto. Nós vamos cantar o refrão só uma vez e vamos distribuir os elementos da ceia, amém? Mas repita esse refrão: que a sua graça é pra mim. Só um minuto, os irmãos da ceia. Repita isso, bem forte. Eu sei que a sua bondade não tem fim, Jesus. Eu sei que a sua graça é pra mim. Oh, aleluia, Jesus. Com seus olhos fechados, eu sei, declare. Eu sei que a sua bondade não tem